Fala aí galera, beleza? Meu nome é Luan e hoje eu vou trazer para você as funcionalidades da câmera do Redmi Note 9S. Muitas pessoas me perguntaram se faz foto desse jeito, se tira foto, se dá para pôr marca d'água, data na foto, e nesse vídeo eu vou tirar todas essas dúvidas suas caso você está afim de comprar o Redmi Note 9S, e logo lá na bancada eu vou te mostrar todas as funções que a Xiaomi implementou na câmera desse monstrinho aqui com os novos sensores que ela trouxe no aparelho. E caso você não me conhece, meu nome é Luan, eu trago conteúdo de tecnologia aqui pro canal, tipo unboxing, análise, review e muito mais. Então caso você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que sai aqui, tanto do Redmi Note 9S ou qualquer outro smartphone que você tá afim de comprar, ou você tá ali de olho para ver qual que é a melhor opção para você dar de presente. E se você ainda não decidiu onde você vai comprar o seu smartphone, eu vou deixar o link na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido do Redmi Note 9S. E agora, sem mais delongas, vamos lá para a bancada para mim te mostrar as funcionalidades que a Xiaomi trouxe nessas câmeras aqui que estão fenomenais. Vamos lá então, pessoal, que agora eu vou te mostrar as funcionalidades da câmera do Redmi Note 9S. E antes de a gente abrir a câmera, lembrando, se você está a fim de comprar um, link na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido, tá? A câmera teve evolução e tem novas opções aqui dentro da câmera, tá? Vamos abrir ela aqui, que a gente já vai ver aqui as novidades que a Xiaomi trouxe, tá? Vou aumentar um pouquinho o brilho aqui, já tá no máximo já. Então espero que vocês estejam vendo certinho aí. Aqui na parte de cima nós temos basicamente a mesma coisa dos smartphones da Xiaomi. LED de flash automático, ligado e lanterna. Aqui nós temos a função HDR, automático e ligado ou desligado, função de inteligência artificial. Temos aqui alguns filtros pré-definidos com o embelezar, que é aquele efeitinho massa corrida, sabe? Que deixa sua cara lisinha. É bem isso. Aqui na parte de cima nós temos as configurações que nós entraremos logo logo. Temos o quadro da câmera, onde você pode alterar o tamanho da foto, tá? Você consegue Full, que é a tela inteira, 1:1, 3x4 e 16:9, tá? Que é o tamanho padrão de foto, assim, padrão antigamente, né? Hoje o 3x4 é o padrão aí digital mais utilizado. Temos aqui o timer para você fazer fotos em tempos. Temos o tilt shift, que dá aquele efeitinho embaçado em volta, ou paralelo em cima e embaixo. Temos as linhas de referências para você fotografar. Temos o endireitar, que é muito bacana, caso está torto, ó, ele fica com um risquinho no meio, ó. Então aí quando você tira, deixa retinho, ele já te avisa e usa o acelerômetro para isso. Temos a opção de ativar a lente macro, que eu achei que ficou um pouquinho esquisito ali dentro, tá? Podia ter vindo aqui na parte de fora. Isso eu acho que vai tirar um pouco da usabilidade, porque as pessoas gostariam mesmo que tivesse aqui em cima, né? Só clica ali, já era. Às vezes a pessoa vai ver aqui em cima e nem vai ver a lente macro, vai até esquecer que tem a lente macro dentro do Redmi Note 9S. Temos o Google Lens e documentos para você digitalizar. Isso é bem bacana, você pode digitalizar os seus documentos, tá? Aí tem como você digitalizar original, preto e branco ou aprimorado, beleza? Ó, ele vendo que é uma planta ali atrás e mudando a tonalidade, que bacana. Isso é a inteligência artificial aqui em cima, tá? Então, caso você quer que ele melhore, ó, ele dá um tchan quando ele percebe que é uma planta. De restante, aqui na parte de cima é isso, tá? Vamos passar na parte de baixo agora, para depois a gente ir para as configurações. Aqui nós temos modo vídeo, tá? O modo vídeo ele tem algumas configurações diferentes aqui na parte de cima. Já vou passar mostrando para vocês. Temos configurações, a qualidade de vídeo, ele grava em até 4K a 30 frames, tá? Então bem bacana, consegue gravar até 4K. Time-lapse, quadro de vídeo, que é para ficar aquele vídeo tipo cinema, sabe? Olha como fica. Com aquelas bordas em cima e embaixo, 21:9, bem isso. Então você pode tirar aqui. Temos a lente macro, dá para fazer gravações com ela. Você pode clicar aqui e gravar bem de pertinho um mosquito ou um inseto. Fica bem bacana para você fazer as gravações. Temos as linhas de referências, temos o endireitar para você não gravar algo torto, né? Às vezes você está gravando uma paisagem aí na praia, coisa do tipo, não fica torto. Aqui nós temos, na parte de baixo, lente ultra-wide, que faz fotos e gravações. Lente 1x, que é a wide normal. E temos a 2x, que é um zoom digital, tá? Não é lente de zoom mesmo, tá, galera? Nós temos aqui nesse smartphone uma lente de 48 megapixels, uma ultra-wide, uma macro e uma de desfoque de fundo, tá? Então, esse zoom aqui é digital. Por ter 48 megapixels, você não perde muita qualidade, beleza?
Aqui na parte de baixo nós vamos ter vários modos. Temos modo câmera lenta. Esse câmera lenta ele consegue atingir 960 frames por segundo, caso você tenha dúvida dessa informação. Temos o modo vídeo curto, que é para Instagram. Temos o modo de vídeo, que eu acabei de passar para vocês. Modo de foto, modo 48 megapixels, para você tirar uma foto sem redução. Porque quando você tira foto, nessa foto aqui, ó, ele não tira uma foto de 48 megapixels. Ele tira uma foto de 48, mas ele reduz para 12. Ele junta 4 fotos para te dar mais nitidez. Então é 48 megapixels reais aqui. Só que esse 48 megapixels não funciona em inteligência artificial. Se você percebeu, não tem o botãozinho ali, ó. Nós temos menos opções. Modo retrato, para você desfocar o fundo, dá para você colocar modo de filme também ali em cima. Temos como definir o desfoque aqui, tá? Temos o modo noturno, que teve uma evolução bem legal aqui no Redmi Note 9S, mas não é nada assim, ó, como é um igual ao iPhone 11, nada. Não é bem parecido. Temos o modo panorama, muitas poucas pessoas usam isso daqui, e o modo Pro, que é bem bacana, eu vou passar aqui falando para vocês. Aqui nós temos todas essas opções, temos como trocar a lente, provavelmente a exposição, ISO, velocidade do obturador e esse daqui é a abertura da lente, tá? E aqui nós temos o balanço de branco, que dá até para você escolher, ó, personalizado. Isso é muito bacana, tá? É difícil ver smartphone que traz personalizado. Normalmente os smartphones trazem só os padrõezinhos aqui. E é bem bacana isso daí. E aqui, ó, nós temos essa setinha aqui, que te dá, digamos assim, um resumão do modo foco, do modo Pro, para você aprender a usar. Temos também aqui como redefinir todos os parâmetros, caso você mudou alguma função e não sabe o que você mudou. Temos aqui na parte de cima algumas funções legais, como essa parte aqui é o modo de foco, tá? Aqui do lado, deixa eu só voltar aqui, temos o modo de 48 megapixels no modo Pro, para você tirar a foto real, nua e crua. Temos o modo de pico de foco, que ele tinha explicado ali dentro, mas eu não sei muito bem para que serve, tá? Ele mostra mais ou menos onde vai ficar focado, eu acredito eu, tá? Caso você saiba para que serve isso daqui, deixa nos comentários. Temos alguns filtros e aqui na parte de dentro temos uma coisa bem interessante que já me perguntaram também. Quadro da câmera e temos tirar fotos em RAW. RAW é aquela qualidade, aquele arquivo, digamos assim, que é para edição, né? Então é bem bacana para quem gosta de fazer um pós-processamento nas imagens na hora de colocar nas redes sociais, etc. Configurações agora, vamos lá. Agora que nós temos marca d'água de data e hora nas fotos. Marca d'água do dispositivo você pode fazer alterar o que você quiser. Pode pôr, por exemplo, o seu nome aqui, ó, vou pôr LTEC. Eu nem mexi nisso desde quando eu peguei o aparelho, mas vamos pôr LTEC. E aqui nós temos dicas ao vivo, onde você pode receber notificação sobre se as lentes estiverem sujas, tá? E temos também sobre a orientação, para te ajudar a tirar fotos certinho sem ficar o smartphone torto. Temos qualidade de imagem, que eu já falei muitas vezes que deveria sempre vir alta, não tem nem essa opção. Salvar modo anterior. Função dos botões de volume, caso você queira trocar, dá para você colocar essas opções aqui. Temos também focar e disparar. Pressionar e segurar o botão de disparo, ler códigos QR, salvar informações de localização, sons da câmera, sobre os recursos Pro, que é aquele exclamaçãozinho lá que tinha lá pra gente ver o que é. Modo de bolso, para você não tirar foto sem querer quando o smartphone está no bolso, isso é bem legal, para não desbloquear sem querer. De restante é isso, não temos muitas funções que falam, nossa, que câmera completaça, mas temos o básico para você. No vídeo nós temos algumas outras configurações, como intervalo do time-lapse, estabilização de imagem, que é digital, permitir marcação de vídeos, toque em marcar durante uma captura de vídeo para poder voltar a momentos marcados durante a reprodução. Eu já te mostro isso daqui que é bem legal. Codificação de vídeo, H264 ou 265, como você preferir. Temos salvar modo anterior também. Temos função dos botões de volume também, e o restante é igual o da câmera. Esse marcar é o quê? Imagina que você vai gravar aqui um acontecimento. Aí você está gravando lá e vai acontecer alguma coisa muito espetacular. Você vem aqui, ó, tá vendo esse botãozinho aqui? Aí clica em marcar, marcação 1, aí você quer para marcação 2, aí marcação 3. Aí você pausa aqui o vídeo, imaginemos, vamos abrir o vídeo aqui agora, e você dá um play. Ele vai aparecer as marcações aqui embaixo, ó. Você está gravando lá e vai acontecer alguma coisa muito espetacular. Você vem aqui, ó. Aí nós temos as 3 marcações, ó. Às vezes você grava um vídeo tipo de 20 minutos e não sabe onde estão as coisas que você queria tipo ver, as coisas mais especiais. Então você pode marcar diretamente aqui na hora de gravar o seu vídeo. A câmera da Xiaomi ela evoluiu bastante, principalmente na câmera traseira, tá?
Na câmera frontal, vamos dar uma passadinha para você dar uma olhadinha como que ela tá. Vou arrumar o cabelo aqui que tá um cocô. Temos algumas coisas como flash normal, HDR, inteligência artificial, que é padrão. E aqui nós temos praticamente algumas coisas padrões também da atualidade. Nada muito assim, nossa. Mas temos quadro da câmera, timer, disparo com a mão, a palma da mão, você mostra a mão para a câmera, ela tira a foto. E as linhas guias, tá? Em configurações, nós temos algumas outras configurações. Temos marcar data e hora nas fotos. Não temos marca d'água na câmera frontal, tá? Qualidade de imagem, salvar modo anterior, o restante é tudo igual da câmera traseira. E aqui embaixo nós temos o modo Beautiful, tá? Caso você queira ativar, é só clicar, desativar. É só você clicar em limpar e temos alguns filtros aqui também. Mas a câmera aqui frontal, ela é bem simples, tá? Lembrando que esse 48 megapixels que aparece aqui, ó, ele não funciona na câmera frontal, tá? Porque a lente é de 16 megapixels só. Mas é isso, ó. A câmera frontal, ela grava até 1080 a 30 frames, beleza? Então ela não grava a 60 frames ainda. Mas de restante é isso, galera. Bem basicão, bem limpo. Tivemos algumas melhorias. Caso você tenha solucionado as suas dúvidas, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Eu espero ter te ajudado e caso você está a fim de comprar o Redmi Note 9 e esse vídeo te ajudou, link na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau!